Fala galera, fala pessoas, e aí, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, com a graça de Deus, amém. Então vamos falar aí de um tema, né, um pouco polêmico, mas com bom senso, cuidado, carinho e respeito a gente pode falar de qualquer coisa, não é? Então, a gente vai falar aí da questão do jugo, né, a gente vai para a igreja e muitas vezes a gente está fugindo do ódio do mundo. Quando você faz as vontades do mundo, o mundo lhe abraça, dá um tapinha nas costas, diz que lhe ama, lhe trata bem, mas quando você não tem mais nada a oferecer ao mundo, o mundo passa a te odiar. Então você já fugindo do ódio do mundo, você vai para a igreja com a esperança de ter ajuda de Deus e dos irmãos que já estão próximos a Deus lá e estão também tentando melhorar suas vidas, não é? E tudo isso é um processo, tá? E a pessoa vai à igreja já nas últimas, quem nunca foi, né? E quando Deus toca o seu coração, usando irmãos da igreja, que são instrumentos do Espírito Santo, consegue alcançar aquela pessoa, que muitas vezes ela está em seu interior mergulhado em inúmeros pensamentos, inúmeras dúvidas, inúmeros medos, inúmeros traumas, né? Então, acontece que quando a pessoa decide ir para a igreja, decide seguir o Senhor Jesus Cristo, decide se batizar, muitas vezes dentro da igreja ela tem um jugo. O que é jugo? Provações, provas, julgamentos, olhares tortos, dúvidas dos irmãos em relação a você. Ou seja, é como se você estivesse passando por um teste. Então, na minha vida, eu passei por muitas igrejas, todas cristãs, e passei muito por isso. Mas em um momento, hoje, eu não acho ruim, porque foi um aprendizado, foi um aperfeiçoamento de Deus na minha vida. Eu vi muitas pregações. Se você for para a igreja querendo respostas diretas, você não vai achar. Mas se você for todo domingo à igreja e ouvir as pregações, o Espírito Santo vai te dar a resposta completa. A resposta que você está precisando. Mas tem que ter fé, tem que ter foco, tem que ter persistência, que você vai conseguir encontrar a resposta que você está querendo. A mensagem que eu quero falar, né, em todo o contexto que eu já falei, não julgo, é como José, né? José foi vendido como escravo ao Egito, os seus irmãos tinham inveja dele, e ele sofreu muito, foi preso depois, porque a mulher lá do faraó queria relacionamento com ele, ele não aceitou, e ele foi preso de novo. Até então ele tinha conseguido um cargo legal, estava bem, estava feliz, mas ele passou por muita coisa até ser governador do Egito, que foi quando ele salvou a pele do Egito e dos hebreus, né? E nesse processo ele entendeu que ele precisava passar por tudo aquilo, porque ele precisava salvar o Egito e os hebreus, porque ia todo mundo morrer de fome. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Foi o sonho que ele interpretou do faraó, e assim se procedeu, porque a revelação veio de Deus, o que Deus fala se cumpre. Então, tudo que eu passei, eu só tenho a agradecer a Deus
Um remédio muito importante me ajudou a ter o discernimento, o agradecimento e entender que tudo que eu passei foi necessário, e todo o mal que me fizeram, de repente eu posso ter feito inconscientemente. Isso desde muito jovem, desde adolescente. Eu estou na casa dos 200, para vocês terem ideia. Mas o remédio que me ajudou muito foi o perdão. Então, se você está na sua igreja, independente de qual seja, não veja muito o defeito das pessoas. Não veja muito o defeito da congregação. Vá para a igreja porque você quer ir ouvir a palavra de Deus. Você quer congregar com os irmãos. Todos nós temos defeitos. Você está querendo ir, tá? Congregar com os irmãos. Você está querendo ir ouvir a palavra de Deus. Você está querendo estar na presença de Deus. Não que ele não esteja fora da igreja, está em todos os lugares, tá? Então, é importante interessante ir à igreja para louvar, para estudar a palavra, se tiver escola dominical. Se não estudar lá, estuda em casa, abre a Bíblia, vai ler, tá tudo certo. O Espírito Santo vai estar lá, né? Mas a ideia é que não veja toda congregação, toda igreja, ela tem defeitos. Mas não veja os defeitos. Veja os pontos positivos e o que você pode fazer para melhorar tanto os pontos positivos e os pontos negativos. Mas trate dos pontos negativos de uma maneira que não sacuda muito a ferida. Porque você não sabe o tamanho da infecção que a ferida possa estar. Mas se você for tratar de uma forma de acordo com o Espírito Santo de Deus, se você for tratar os pontos positivos e o que você pode melhorar para edificar a igreja e ajudar os irmãos, você relevando os pontos negativos, os defeitos que eu tenho, todo mundo tem, ninguém é perfeito, só Jesus Cristo é perfeito. Você fazendo isso, tenha certeza que Deus vai ficar muito feliz com você e você vai ter muita paz, tá? E não que seja fácil, mas resumindo, você fazendo isso, tem uma palavrinha muito bonita, né, que a gente pode falar aí. Isso se chama amor. Porque se Jesus Cristo fosse desistir de nós, porque na hora que ele estava lá no Vale de Getsemane, né, ele pediu para os discípulos orarem com ele, e todo mundo foi dormir, ele ficou lá orando. Ninguém quis dormir, ninguém sabe o que ia acontecer, né? Embora ele falou muitas vezes em linguagem espiritual, em linguagens indiretas, a linguagem espiritual, e o pessoal não entendeu, né? E na hora que o pessoal foi prender ele, todo mundo fugiu, ele ficou sozinho. Então, se ele fosse julgar o pessoal que fugiu dele, mas muito pelo contrário, cada vez mais ele buscou trazê-los de volta. Então, faça isso, que faça isso, porque Deus vai ficar muito feliz, né? Todo mundo fica muito feliz numa situação como essa, porque vamos dar um exemplo do mercado de trabalho. Uma empresa tem uma equipe, e se você sabe trabalhar em equipe e sabe fazer a equipe crescer, caminhando junto, o seu gerente vai ficar feliz, não vai? A empresa vai ficar feliz e seu trabalho vai ser muito valoroso. Porque a questão não é crescer sozinho, a questão é crescer junto. Então faça isso na igreja também. A questão não é crescer sozinho, é crescer junto.
de acordo com o que Papai do Céu determinar e de acordo com o que o Espírito Santo, que é o Espírito de Papai do Céu, tá? O Espírito Santo não é isolado, é o Espírito de Papai do Céu, e de acordo com a expiação do Senhor Jesus Cristo. Então, eu sei que Ele vai ficar muito feliz com a gente, se a gente fizer isso. E tudo se resume no amor. Então, se a gente for para a igreja pensar sempre no negativo, a gente vai deixar de ver o principal, que é Papai do Céu. Tá, joia? Fique com Deus, espero que vocês tenham gostado aí da mensagem. Ficou grande o vídeo, mas o conteúdo foi interessante e se desenvolveu. Dá aquele like para dar uma força pro canal, se inscreve, aperta o sininho, aquele abraço.